Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Hoje, de uma forma mais tranquila, eu quero apresentar para você meu amigo Natan Machado. Esse aqui é meu amigo Jonas. Que tal um tempo de mesa? Pois bem, estamos dando início a esse segundo episódio do nosso podcast. Eu digo nosso, não só nosso, mas de todos aqueles que nos seguem, que compartilham e que têm se alimentado daquilo que Deus tem nos entregado ao longo desse tempo. E para nós é uma alegria, e essa noite estamos dando o pontapé inicial de uma nova etapa. Você que acompanhou o primeiro episódio, nós trabalhamos nós dois aqui no estúdio, conversamos, nos apresentamos aquilo que a gente tem no coração, e ao longo dos tempos nós temos lançado também lá no Instagram Tempo de Mesa Cast Oficial, você vai encontrar lá. E não somente o nosso trabalho audiovisual, não somente o trabalho bem feito aqui dos nossos amigos do estúdio, mas também todos os devocionais que nós temos lançado. As pessoas têm compartilhado, pessoas têm chegado até nós e nos dado um feedback muito positivo. Então é esse trabalho que nós queremos agradecer a você que tem participado e tem consumido esse conteúdo. A partir do dia de hoje, nosso conteúdo não vai ser mais somente nós dois aqui, e nós vamos estar recebendo amigos, pessoas que temos encontrado ao longo da caminhada, para também ter esse tempo de mesa de uma forma especial. Então, você que já começou a assistir aqui, quero pedir para você, segue lá nós no Instagram, no YouTube, no nosso canal do YouTube, e você vai ficar sempre por dentro daquilo que nós vamos atualizar você. E essa noite, de uma forma toda especial, vou deixar aqui para o meu amigo Natan. Graças a Deus, boa noite mais uma vez. Hoje, tendo o privilégio, pela primeira vez, o primeiro convidado, um amigo, né, um homem de Deus, que eu aprendi muito congregando com ele. Congregamos juntos lá na Assembleia de Deus do Avivamento, agora a Comunidade Igo, pastor Ulisses, missionária Silvana. E Deus, como o Jonas disse, né, ao longo do caminho ele vai nos dando a oportunidade de conhecer pessoas que agregam para nós na nossa vida. E é um cara que me chamava depois que a gente ficou mais íntimo, ele me mandava uma mensagem que eu até falei para o Jonas, que eu mando para os outros por causa dele. Bom dia, e daí? Qual é a palavra que está no teu coração hoje? E daí no começo eu achava estranho, depois eu fui entendendo que ele estava instigando, né, a se alimentar de alguma coisa e alimentar outras pessoas. Isso é louvável. Então é uma graça te ter aqui hoje, apresentar para vocês Ivanor Júnior. E aí, pessoal, vocês estão bem? Como é que estão vocês aí? Estamos aí para participar desse episódio. Meu amigo, meu irmão Jonas. Bem, querido. Meu amigo, meu maestro, meu companheiro de louvor, onde vivemos grandes experiências na presença de Jesus. E eu até não me lembrava dessa frase que eu mandava no WhatsApp, né? E como é bom a gente ter boas experiências na caminhada com Jesus, assim como tu me trouxe a memória das coisas boas que a gente passa, e assim como o Jonas falou no começo, o intuito daqui é a gente bater um papo bem descontraído, de falar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Meu nome, para quem não me conhece, é Ivanor Júnior, né? Sou marido da minha esposa Bruna, que está lá em casa, nos assistindo agora, e a gente já está casado há bastante tempo e faz a obra de Jesus desde 2013, se eu não me recordo, onde eu tive a oportunidade de fazer amizade com o Jonas e com o Natan, onde congregamos um bom tempo junto, e hoje a gente caminha junto em determinadas situações, determinados ministérios, determinados pensamentos, determinadas mesas, né? Benção. E
que tu pode falar para mim, assim, porque tu não, pouco que eu sei da tua história, tu não nasceu num berço cristão, vamos se dizer, protestante, né? Uma família católica, né? E conheceu o mundo protestante de uma forma até meio que não querendo, né? Meio forçado. Meio forçado. Né? Mas eu sei que tu tem um grande testemunho de Deus na tua vida sobre o que Deus te fez. Ele praticamente te arrancou, né? Do mundo e te deu não só uma nova vida, porque para ti a tua vida tinha acabado, e hoje tu leva essa mensagem para outras pessoas, essa mensagem de vida que é o nosso Jesus, né? É verdade. A minha história com Cristo começou lá atrás, bastante tempo lá atrás. Eu vim de uma família católica, né? Não muito praticante, né? Que era onde meu pai e minha mãe, a gente ia na missa nos domingos, na igreja ali não recordo mais o nome, mas ali perto de casa, acho que é Santa Rita de Cássia, onde eu tive futuramente a oportunidade de ser coroinha, que a gente começou a primeira comunhão, segunda comunhão. Crisma. E ali tu vai pegando amizade com as pessoas e vai estudando um pouco da palavra. E na minha família tinha uma raiz pentecostal, que era a minha avó Lúcia, que ela foi tu também tem uma avó, Lúcia? Sim. Olha, na verdade ela já dormiu pro Senhor, né? Sim. Também tem uma avó, Lúcia. Um beijo, vó. Beijo para todas as vovós aí que servem ao Senhor Jesus Cristo. Ela foi muito importante, porque comecei no catolicismo, fui coroinha, só não estudei para ser crisma, porque fui evangelizado na época através da minha avó, que lia para mim Salmo 115, apresentou Jesus Cristo, e dali de um tempo para cá tive uma história que não foi muito, digamos assim, que na época eu não entendia muito, né? Porque perdi meu pai com 12 para 13 anos, e nesse meio tempo eu não quis mais saber de Jesus, abandonei a fé, digamos assim. Uhum. E logo após essa perca que eu tive, Jesus preparou uma esposa para mim, né? Que é onde a gente está casado até hoje, que é a minha esposa Bruna. E através dos familiares e da pregação do evangelho da minha avó, que ela sempre dizia, meu filho, é bom tu tá indo na igreja, mas é bom tu conhecer a Cristo assim, assim, assim. Isso, ler a Bíblia, esses tipos de versículos, e ali eu comecei a me questionar. Eu disse, puxa, mas que Deus é esse, né? Que na época que eu perdi meu pai, eu não soube muito lidar com essa situação, né? Foi muito difícil, porque quando tu é criança, tu tem vários sonhos, né? Tu tem sonhos de querer jogar bola, sonho de talvez você que está me assistindo é jovem e de repente perdeu seu pai, de repente tu acha que saiu o teu chão. E foi o que aconteceu comigo, né? Que idade tu tinha, Júlio, nessa época? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Com certeza, 13 anos. E Jesus recolheu meu pai, né? E logo após um período, depois que eu já casei, aí parei de frequentar a igreja católica, abandonei a fé, digamos assim, né? E foi passando os anos e eu comecei a trabalhar em setores que tinha pessoas cristãs na minha volta. Trabalhei numa grande empresa de bebida, que ali eu comecei a ser evangelizado, né? Nesse meio tempo também a minha esposa teve umas perdas, que ela acabou, o Nathan conhece a história, que perdeu muita gente importante assim num breve, um espaço muito curto, assim, perdeu o pai, a mãe, a irmã, e ali, antes um pouquinho da minha sogra falecer, o evangelho começou a entrar nas nossas vidas, né? E Nathan falou uma coisa importante sobre a minha história, que toda história tem um grande começo, né? Que às vezes a gente não acredita. De tanto aqueles meus amigos me convidar para ir no culto, teve um dia eu disse, vamos ir na igreja. Cara, chato, cara. Quer saber? Vamos encerrar essa conversa e vamos lá. Eu chegava em casa da bebida e falava pra Bruna, Bruna, tem um cara lá chato, Cândido o nome dele. Ele
me convida para ir no culto. Jesus tem uma obra na tua vida, cara, vamos na igreja. Aí não sei se o Natan, não sei se tu conhece, ele foi ali na De Fátima. Conheço. Eu acho que era pastor Farias até na época. Acho que eu ministrei ali já. Já ministrou ali? Acho que já. Eu nunca vou me esquecer. Tem gente aqui que veio aqui no culto só porque um amigo convidou e tá pensando, que coisa mais xarope. E foi uma pregação sobre o amor de Cristo, né? Importante. Na hora do apelo, né? Eu e minha esposa, a gente já louco pra ir embora. Daí eles falaram assim, tem alguém que quer vir aqui na frente? Daí a gente foi, né? E naquela época, a gente foi lá na frente e através da vida daquele pastor, ele falou que Jesus ia fazer uma grande obra na nossa vida, que ia usar minha esposa para pregar, né? Eu não me recordo disso, mas o meu irmão que ganhou Nossas para Jesus, ele disse, te lembra? Ele me chamava de gordo, né? Meu apelido, não sei porquê, né? Meu apelido era gordo na época. Isso aí é fofoca da oposição, fica em paz. Oposição, né? Mas o gordinho tá em alta agora. O gordinho tá em alta, né? E ele disse que a gente ia ser muito usado na obra de Deus. Daí ele me recordou uns anos atrás que ele teve lá, acho que em 2015 foi a última vez que eu vi ele, que a gente teve uma oportunidade de ter uma mesa para conversar. Ele falou que Jesus, te lembra, gordo? Que tu foi lá no culto, tu e tua esposa, o profeta revelou que a Bruna ia ser usada na palavra e tu ia ser usado no louvor. Aí depois eu contei, né? Uns anos depois eu disse, tu acredita que a gente saiu dando risada ainda do que Jesus ia fazer? E foi isso que aconteceu com a minha vida, gente. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez. E tem mais coisas que ao desenrolar a gente vai conversando, né? Eu acho que eu tô falando demais já. Não, A gente quer que tu fale, né, velho? Eu até já falei pro Jonas, já tem uma regra aí, que tem que me dar um sinal, porque eu falo mesmo, né? Só que quando tava só nós dois, ainda controlar. Agora, quando tem convidado, e hoje, tem que deixar o convidado falar. Hoje eu tô do lado dele, então é o seguinte, qualquer coisa eu posso pisar no pé dele. Na outra vez, no outro episódio, eu tava do outro lado, então eu não tinha como... Não, mas foi muito bom. Olha, eu tô bem satisfeito com o que foi construído. Mas no episódio passado, né? No episódio passado, estamos bem satisfeitos, porque, como a gente diz, né? Não somos filhos de profeta, não temos papiro de profeta. Olha, somos só um boiadeiro, plantador de sicômoros, mas Deus nos deu uma palavra e é isso que a gente... Caminha sobre a palavra. Exatamente. Tava falando de uma coisa ali, você falou que sobre o fato de rir, né? E não acreditar naquilo que Deus estabeleceu ali para vocês de uma forma que já estava estabelecido no coração dele, né? Eu me lembrei de Sara, né? Sara, quando ela recebe a visita do anjo, né? E o anjo fala para ela, não, tu vai conceber e tal, e na tua idade, tudo, teu marido, vocês vão conceber, vocês vão ter o filho da promessa. Basicamente foi isso que o anjo disse para ela. O que ela fez? Deu risada, né? Porque tem tanta coisa, meu irmão, que a gente se olha assim, não, isso aqui Deus não pode estabelecer na minha vida. Mas não pode por quê? Porque ele não tem poder ou porque eu olho para mim e vejo eu não tenho condições? Então, Sara dá risada, tanto que o Isaac significa, né? Risadinha. O famoso, esse rapazinho, o sorrisinho. Então, realmente, Isaac é a exemplificação daqueles que nascem, daquilo que é gerado, através, às vezes, até de uma desconfiança, mas não do que Deus pode fazer. Às vezes a gente se olha para nós. Provável humano. Comigo, né? não tem como. Comigo não tem como. E é tão absurdo assim, gente, quando a gente recebe esse tipo de revelação, porque para mim na época foi, né? Porque pensa bem, um menino que casou cedo, casei com 13 anos, eu e minha esposa. Sério? 13 para 14, não, acho que para acho que foi 14 para 15. 14 pra tem mais de 30 então de casamento. Tem que cortar isso aí depois, né? Porque senão não pode, né? Eu acho que não é melhor Perguntar perguntar para ele a idade, né? do casamento, para ele não ter problema. Senão minha esposa pode ser até presa, né? Casei muito cedo e para mim naquela época, Jonas, foi muito absurdo, assim, porque como que pode, assim, Deus revelar alguma coisa daquela altura, assim? Não que eu seja alguma coisa longe de mim, não sou nada ainda, sou pó, sou barro e não sou nada na presença de ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu recebi aquela palavra e dei risada, né? Folguei ainda, porque na época a gente tava na zoeira mesmo, irmão. Tava curtindo a vida, né? Tinha a vida me levar. Tava afastado de Jesus.
porque aonde o local que eu estava não me preenchia mais, porque teve alicerces pregando para mim naquela época. E eu acho que a maior desilusão quando tu tem um chamado assim, tu acaba perdendo algumas coisas. Né? E para mim, o que bateu muito foi o meu pai na época, né? E quando aquele profeta falou que eu ia ser usado no louvor e minha esposa na palavra, e passou-se o tempo e acabei não querendo mais seguir, né? Uhum. Fui só para agradar o meu amigo, né? Só que daí o tempo se passou e eu comecei a minha sogra na época, ela esteve muito doente. E ali o evangelho começou a entrar na vida da minha família novamente. O pessoal começou... Os cristãos, gente, quando começa a te cercar, é porque Deus tem algo muito melhor daquilo que você acha que você está vivendo hoje, né? Daquilo que a gente acha que está... Esse pessoal que está lá fora, que não conhece, que não experimentaram ainda a presença de Jesus, a vida com Jesus, não sabe o verdadeiro amor de Cristo, né? Não experimentaram ainda a graça do Senhor Jesus, a presença dele. E através de uma doença que minha sogra ficou muito doente, o evangelho começou a entrar. Aí minha sogra acabou Jesus recolhendo ela. E a gente ficou mais uma vez sem minha esposa bastante ficou sem chão. Aí começamos a congregar numa outra igreja, que daí deu um problema lá e a gente acabou se afastando de novo. E, enfim, acabei não me desviando porque daquilo depois que a gente se batizou, a gente levava bastante a sério, assim, levo a sério até hoje, sabe, irmãos? Procuro não envergonhar o nome de Jesus, não deixar furo para nenhum lado, né? Tentar ser o mais parecido com ele, apesar que é meio impossível a gente ser tão parecido contra o mestre, né? Com o mestre, né? E acabei me desmotivando novamente. Eu não me recordo mais o ano, se eu não me engano foi 2018 ou 2019, que acabei me afastando do pai. Acabei ficando mais por casa, assim, não voltei a fazer as coisas erradas que eu fazia, mas acabei ficando mais em off. Desmotivou. Sabe? Desmotivei muito. Porque o que acontece? Quando a gente aceita Jesus, pelo menos comigo foi assim, né? Levava tão a sério, irmãos, que eu achava até um abuso tu sair da igreja, por exemplo, e esquecer uma luz acesa, vamos dizer assim. Sabe aquela pessoa que... primeiro amor, assim, não, mas isso aqui o irmão tá fazendo errado, mas que absurdo. Falta de zelo. Falta de zelo, né? O pessoal entrando do povo disperso, daí tu via isso tinha nessa época também? Tinha, cara. Rapaz, tu acredita mas naquela olha, época, Jesus, gente? olha aí, Natan. A gente não tá sozinho, Natan. Eu acho que sempre acontece com qualquer um. Eu acho que é tudo que a gente tem que passar, né? Se estivesse num culto aqui, a gente ia dizer assim, não parece com você? Vira pro teu irmão. Não é assim? As coisas se repetem em todas as igrejas. A realidade, ali no domingo até, tu estava falando agora sobre que a gente estava ministrando numa igreja no domingo, né? A palavra foi até no sábado de manhã, na escola bíblica lá da igreja. O Jonas estava passando a lição e estava falando ali sobre as duas casas, né? Que foram uma colocada na rocha e outra colocada na areia, que Jesus faz ali sobre o homem prudente e o insensato. E daí o Jonas falou, nós falamos sobre isso no estudo no sábado de manhã, e no domingo à noite o pregador pregou a mesma palavra. Só que o Jonas usou o texto de Mateus 7. E o pregador lá usou o texto de Lucas, que fala a mesma coisa, porém em um contexto um pouco diferente. E daí era citado até sobre... Para mim ficou muito nítido, né? Que é aquele negócio, o pregador prega ali 40 minutos, algumas coisas ficam para ti, para outras pessoas outra coisa, né? Acho que é aquilo que a gente mais sente. E ele falava ali sobre a diferença das duas casas, que seriam duas pessoas, uma pessoa prudente e uma pessoa insensata, todas abatidas pelos mesmos problemas, ou seja,
A tempestade veio para as duas, o vento veio para as duas, a chuva, né? Tudo veio para as duas. Mas uma se permaneceu firme porque estava sobre uma rocha, que é o Cristo, e uma não tinha o Cristo. Ela largou a casa de qualquer jeito ali e quando veio, caiu. Não caiu por causa dela e também caiu por causa da insensatez, mas o que não caiu não foi por causa da força dele, foi por causa do alicerce ao qual ele estava colocado, o terreno que ele estava colocado. E a gente, eu até já falei isso para o Jonas, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de enxergar as nossas dificuldades e sempre olha para a dificuldade do outro, né? E a gente, às vezes, quero trocar de igreja porque aqui está tudo errado, mas tu vai para a outra também tem problemas. Sempre vai ter problemas, né? A gente que, na verdade, tem que enxergar as coisas, às vezes, de uma outra maneira. Uma coisa que eu olho muito nítido é sobre Pedro. Na questão de anda 3 anos e meio com Jesus, sempre com a faca embanhada, né? Sempre brabão, mesmo depois do nome trocado e sendo usado por Deus em revelação, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo depois de tudo isso, ele nega Jesus, Jesus vai morrer, vai ressuscitar, que eles também não criam. E quando Jesus chega na beira do mar, Jesus não chega para Pedro e fala assim, e daí, Pedro? Onde é que tu estava? Me abandonou, me negou, não disse que tu ia me negar, não. Ele chega para Pedro, Pedro, tu me ama? Não é a gente, cara, é que nem tá falando, é muito difícil ser que nem Jesus, porque a gente julga em todos os méritos as pessoas, e a gente não quer ser julgado, e as pessoas também nos julgam. Só que quando Jesus, aí a gente, eu quero ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus olha para Pedro com aquele monte de erro, passando a faca na orelha do cara lá, já depois de andar um tempão com Jesus, e ele olha para Pedro e não bota Pedro no lugar dele, vamos dizer, não, tu me ama? Eu te amo, Senhor. E daí esses te amos aí são 3 te amos diferentes, mas vamos deixar para um outro momento. Então apacenta minhas ovelhas. Fosse a gente ia deixar Pedro lá, deixa Pedro pescando lá. Sabe, embrilhantando esse corte aqui especial que está falando, o contexto da parábola das 2 casas está colocado dentro do Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Em síntese e em resumo, basicamente os fariseus e os seguidores de Cristo. Ele estava falando, vocês estão vendo o exemplo dos fariseus? Eles não deixam quieto. Para eles é olho por olho, dente por dente. Eles estão com uma trave enfiada no olho, mas quando ele vê o cisco, a poeira no teu, ele vai falar de ti. O fariseu é o seguinte, ele espera todo mundo chegar perto do mendigo para ele lançar a moeda para cair na lata do mendigo e cintilar a lata para ele ser notado como um bom filântropo. O fariseu vai passar pela rua, vai chegar na esquina e vai orar em voz alta para ser notado como um santo. O fariseu, quando faz jejum, sai pela rua com o rosto desfalecido, cansado, para que notem, olha, um santo homem de Deus está aí fazendo jejum. O que Cristo falou? Já fazem 3 noites que eu prego toda noite, estou exausto. Estou exausto, né? Mas aí, o que o Cristo estava ensinando? Eita glória! Não, as coisas vão se juntando. O que Cristo estava ensinando naquele momento? Estava ensinando o seguinte, vocês têm que ser diferente deles. Se a justiça de vocês não exceder a deles, vocês não são dignos de mim. Aí ele entra com a história. O homem sensato, que se julga sensato, é aquele que ouve as minhas palavras e pratica. E o que os fariseus estavam fazendo naquele momento? Eles eram os homens insensatos. Por quê? Porque eles ouviram a palavra de Deus, detinham a outorga da palavra de Deus, sabiam a palavra de Deus como nenhum outro judeu, mas eles não praticavam a justiça e a misericórdia. E Cristo teve que lançar uma parábola. Estes estão com a sua vida espiritual sobre um solo escorregadio. Na primeira tempestade a casa cai. E diz a palavra de Deus que é grande a sua queda. Estavam sempre tentando pegar Jesus através da lei, né? E interessante que tu estava falando, Nathan, sobre... Que eu estava falando que nem a mesa começou nesse período aí. Importante, irmãos, uma ressalva, falei que eu me afastei dos caminhos de Deus, eu não cheguei a me desviar.
continuei com a minha fé, continuei acreditando que Cristo era o Messias, que Cristo é o Salvador. Só que o perigo de tu não ter alguém para conversar, tu não ter uma igreja para congregar, e o que acontece? Quando a gente sai da igreja, Natan ou Jonas, a primeira semana, beleza, tu tá voando na asa do Espírito Santo. E depois, passa um mês, passa 2 meses, comecei a escutar louvor todo dia, sempre escutava, só que o que acontece? Começa a vir um vazio, né? E aquilo ali é saudade da presença de Jesus, ainda mais eu que na época eu não estava tão ativo assim no louvor, porque eu não sabia tocar tão bem, eu não sabia, mas o pouco que eu sabia eu fazia, né? E ali, depois que eu me afastei da igreja, o princípio da depressão começou a invadir meu coração, né? Tirando o lugar do altar que era Cristo, né? Não abandonando ele, mas deixando ele mais lá guardado, na gaveta, lá no cantinho. Já não era na mais mesa. prioridade. Já não era mais a tua prioridade, né? Porque que acontece? De repente, naquela época, eu podia ser que nem os mestres da lei, por que não, né? Olhando o erro do homem, o erro da mulher. E ali começou a entrar um vazio, né? Até tentei procurar algum lugar, mas tu não te acha mais tão digno de voltar para casa do pai, né? Por mais que nada de tão grave aconteceu. Mas ali, naquele tempo, a depressão acho que começou a invadir meu coração. E eu comecei a me entristecer com algumas coisas, vi alguns escândalos, né, acontecendo e não entendi o porquê daquilo tudo. Comecei a questionar, né, por que tu tá aqui, por que eu tava aqui, por que tu tá vivo. E eu comecei a ter pensamentos de suicídio. E naquela época eu nunca fui um cara com muitas posses, mas o dia a dia eu e minha esposa a gente sempre teve. Sempre tive condições a oportunidade de comprar o que a gente quer, graças a Deus. E naquela época tinha tudo isso, não tava com problema financeiro, não tava com problema no casamento. E a minha esposa começou a receber convite para ir na Assembleia de Deus do Avivamento. E ela começou a ir nos cultos, frequentar ali, acho que era célula que se fala, né? PG, que eles tinham na época. E eu começava a levá-la na igreja. Né? E nesse meio tempo eu ficava sozinho. E o inimigo ficava falando comigo, tira a tua vida, tu não é nada, tu deu errado, tu nasceu para dar errado. Tu tem o sonho de ter uma empresa, mas tu não consegue. Tu tem o sonho de ter uma empresa grande, com várias lojas, mas tu não conseguiu ainda. E aquilo ali começou a mexer comigo. E até um dia, eu acho que era um culto não me lembro, se não me recordo, se era uma célula de quarta-feira. A minha esposa começou a pedir para mim levar ela. Eu morava ali na Juna, ali, onde hoje nós trabalhamos, ali eu morava e trabalhava. E ela pediu, me leva na célula da casa da irmã, acho que é a irmã Sônia, acho que não me recordo o nome da irmã. E ali, cara, eu comecei a passar mal. Mas passar mal, uma dor no peito, um suador. Minha esposa até ficou chateada que ela não pôde ir na célula, ela me deu uns remédios ali, eu peguei e passei mal mesmo, dor no peito, passei mal. Terminou o horário da célula, mais ou menos, daí eu estabilizei, sabe, minha saúde. Peguei e fiquei de boa, né. No outro dia, era culto de cura e libertação, acho que era uma quinta-feira, dia 1º de maio de 2018. 2018? Não me lembro o ano. Não me recordo o ano, mas é meados, acho, de 2016 ou 2018, não me lembro. Minha esposa pediu milagre no culto ali da igreja, e eu, vou, né? Que coisa, cara, tu acredita ainda nos crentes? Peguei e larguei minha esposa ali na Assembleia de Deus ali, o pastor Ulisses, missionário Silvano, e peguei meu carro e fui, né, pra casa. Chegando em casa ali, ouvi aquela voz assim, acaba com a tua vida, isso aqui não tem nada pra ti de Deus, tu deu errado. E eu peguei e tirei minha carteira, deixei minha carteira em casa ali, eu me lembro que
Comecei a chorar e aquela voz falava mais forte comigo. Peguei meu carro e tô descendo a Alexandrina ali na frente da Maná Pastel, assim, que eu olhava assim, eu disse, vou lá pra faixa de Taquara. Peguei a Alexandrina, desci a Alexandrina ali, peguei a faixa de Taquara à esquerda ali, e quando eu tô correndo com o carro assim, eu ouvi uma voz no meu coração, isso aí, te mata, acaba com a tua vida, tu não tem nada. Acho que eu nunca contei isso aqui, assim... Com detalhes? Com detalhes, né? Mas isso é mesa. Mesa é lugar da gente mostrar as feridas. Vou tomar uma água aqui, tá difícil. Quando eu tô chegando perto ali, irmãos, do viaduto ali da 118, peguei pra direita e peguei o carro e fui, né? E eu chorando assim, comigo mesmo, eu disse, Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz, não ter sido um bom filho, né? E ali, cara, eu ouvi uma voz, quem disse que acabou? E eu achei que era viagem da minha cabeça, sabe? E eu comecei, o carro tava indo cada vez mais rápido. E do nada, irmãos, isso aí é só para quem acredita assim, no sobrenatural de Deus, eu acredito. E do nada, Nathan, o rádio liga assim, uma música do nada. E era aquela música, Deixou os céus, do Fernandinho, né? Pra me encontrar, aqui não é... Eu sempre ministro ela quando eu vou nas igrejas, irmãos. Porque é uma música, se tu analisar a letra, ela é muito forte, né? Um amor assim, o mundo não conheceu. E dali, tem uma parte da música que fala, né? Num altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, o Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. E ali, irmãos, eu peguei o carro, estacionei à direita ali. E ali eu senti o céu dentro daquele carro. Coisa que eu estava afastado da igreja há muito tempo. Eu não queria mais saber, porque eu tinha, de repente, uma mente no primeiro amor, não entendi o evangelho, porque eu achava que eu não ia me deparar com pessoas pior do que quando eu vim, né? Esse dia eu estava conversando com o irmão, pouco antes de eu sair do lugar que eu estava, eu disse, fulano, como é difícil a gente servir a Deus, né? Porque a gente sai lá do mundo, lá da onde que eu vim, das coisas erradas que a gente fazia, a gente vem aqui dentro da igreja, tu se depara com situações piores, né? Só que daí aquele louvor, voltando ao assunto, né? Num altar de adoração, quem tem que ser adorado é ele. Não olha pra tua esquerda, não olha pra tua direita. E eu comecei a chorar depois que eu me recompus. O que eu vou fazer, Senhor? E ele disse assim, vai lá na igreja que o meu servo tá pregando agora. Volta lá. E eu, amém. Peguei o carro, vim correndo, né? E estacionei ele do lado da igreja do pastor Lício ali. Um homem muito usado por Deus. E naquele dia, irmãos, parecia que era Jesus falando. Estacionei do lado do mercado ali e do lado da igreja. Nathan. E daí eu fechei os olhos assim, Jonas, eu falei assim, Jesus, se tu tem uma obra na minha vida, eu preciso de uma resposta, né? E Deus bradou dentro do carro de novo. Júnior, eu tenho uma obra pra ti na tua vida, só que faz assim, ó. Pega o teu telefone, tu não tem um aplicativo que faz gravação aí? Eu tenho, sim. E eu, isso aqui é viagem na minha cabeça. Daí peguei e fechei o carro e... isso aqui deve ser bobeira minha. Eu tô indo assim perto da porta principal, porta lateral ali. Aí Jesus falou de novo, pega teu telefone e grava. E eu, mas gravar o quê? Eu disse pra quando um dia tu se pensar em parar, tu escuta. E eu, E a importância da gente estar posicionado, Nathan, Jonas, das pessoas que, uns tempo atrás, de repente, um tipo de pessoa que a igreja é um monte de gente imperfeita acreditando naquele que é perfeito. Né? Uhum. Tava o Zé cantando, o pastor tava pregando, o pastor Ulisses tava pregando e o Zé cantando. Quando o pastor Ulisses fez o apelo, o Zé começou a cantar, uma chance igual a essa,
Talvez eu não tenha mais. Daí eu comecei a me lembrar tudo que eu vivia ali dentro do carro, sabe? E eu disse, Jesus, mas deve ser viagem na minha cabeça. O pastor Ulisses fez o apelo, foi todo mundo pra frente e eu fiquei lá pra trás. Eu disse, que viagem, né? Pensando assim. Não é comigo. Não demora, irmãos. O pastor Ulisses olha pra mim assim, tu tá vivo? Tu tá vivo porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Ainda ontem, ele falou mais algumas coisas que eu não me recordo, ainda ontem tu teve o livramento de infarto. E foi o que eu tinha passado mal, né? Sim. Acho que foi numa quarta-feira. Ainda ontem ou ainda essa semana, não me recordo. Tu teve o livramento de infarto, mas eu, Senhor, estou contigo. E me entregou que ele tá comigo e eu sou filho e ele me ama, né? E ontem, antes que nós estávamos conversando, eu estava ouvindo esse áudio. Eu tenho esse áudio gravado aqui. Até hoje é 28 minutos. Até se vocês quiserem fazer um próximo... Posso mandar para quem quiser ouvir esse áudio que eu tenho. O pastor Ulisses até... uma vez ele falou, ô Júnior, que tremendo, cara, essa história. Guarda para ti, o dia que tu estiver triste, tu escuta. Eu pude viver, irmãos, uma experiência com Deus assim tremenda, que eu tenho esse áudio até hoje no meu computador lá. Que às vezes quando a gente tem o dia mal, assim, que às vezes que a gente não tá bem, e o coração do homem é um lugar que só Deus conhece, né? A gente entra pra dentro daquele quarto lá, eu pego meu violão e eu boto pra escutar aquele áudio de novo. E eu sempre me lembro das coisas que a gente passou, das coisas que eu passei, né? Por ter, de repente, estar no primeiro amor, né? E pude entender que o problema era eu, né? E comecei a dar valor pras mesas, entendeu? Eu disse, puxa, mas eu preciso entender porque que eu preciso te conhecer, Nathan, não só no play lá, que a gente é músico, a gente toca, quer dizer, ele é músico, né? Eu não sou. A gente é músico, a gente é ministro de louvor, às vezes a gente só se conhece assim de palco, de púlpito, de pregador de púlpito, mas não. Eu sempre tenho uns 3 ou 4 que eu posso contar, assim, uns 3 ou 4 que eu tenho a liberdade de dizer e chegar assim, irmão, acho que isso aqui que tu tá fazendo não é o certo, sabe? Sim. Quem sabe tu muda essa área. Eu precisei andar com pessoas que me confrontavam, né? Porque pra te aplaudir e dizer assim, não, vai assim mesmo, vai por esse lado, vamos, continua. Isso aí, às vezes, pode ser um grande risco, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho pessoas por trás, assim, nos bastidores, assim, que sempre falam, Júnior, vai isso aqui, eu acho que, de repente, tu faz dessa maneira, faz de outra forma, escutar as pessoas mais velhas, né? Minha esposa eu escuto bastante, Deus usa ela várias vezes em sabedoria, assim, para dar uma orientação que a gente já sabe que tem que fazer, né? Muitas das vezes, né? Porque senão elas ligam aqueles botões do eu te falei. O passado volta, né? E essa é a minha história, irmão. Meu testemunho é esse, eu tenho esse áudio que é a minha motivação, às vezes, da gente prosseguir. Não é fácil a servir a Jesus, mas é gratificante. É gratificante. Eu não me vejo mais... eu não me vejo mais, assim, sem Ele, sem adorar Ele, né? Vinha de uma religião que não era a que o evangelho do reino acredita, né? Hoje eu sou filho de Deus, adoro somente a Ele, meus louvores são todos voltados para Ele, e achei muito legal que no último corte que vocês fizeram, o Nathan falou que como é que eu não vou agradecer? Eu não tinha nada, cara. Eu também, Nathan, sou um cara que eu não tinha nada. Achava que tinha. Eu gosto muito de salmos, né? É a segundo episódio, segunda vez que eu falo. E daí, gosto muito de Asaf. Hoje cheguei em casa, hoje eu não tive um dia bom. A minha diabetes, né? Eu tenho diabetes, então hoje às vezes tem dias ruins. E daí fui para casa mais cedo um pouco. E daí tava curioso, assim, fui dar uma estudada a mais sobre Asaf, que é um salmista que eu tenho bastante admiração. Aí me deparei com o Salmo de número 77. E daí tu vem falando sobre isso. E vejam só, né? O salmista, amigo de Davi. Cara que Davi falou assim, não, compõe um louvor aí para a inauguração do templo de Israel.
depois de anos do povo com o tabernáculo, montando e desmontando tenda no deserto. Agora Davi, que tinha sangue nas mãos, não podia construir o templo, mas o filho dele vai construir, mas Davi faz toda a preparação da situação e ele olha para Asaf e para os irmãos de Asaf, Emã e Jedutum e o próprio rei Davi, o salmista. É um salmista, é o salmista, o rei de Israel. E daí bota ali, pô, Asaf tem tudo para ser um cara feliz. O cara sem problemas, né? O cara 100%. Mas o Salmo 77 não é isso que ele mostra. Ele mostra Asaf fazendo vários questionamentos, falando sobre quando é que teus olhos vão olhar para mim, Senhor? Né? Quando é que a tua mão vai te encontrar comigo de novo? Só que Asaf é um cara que ele parece que ele uma coisa, é isso que eu amo nos Salmos, é uma coisa que traz para o nosso dia a dia. Lá no Salmo 73 ele já fez isso, agora no 77... Né? No 77 ele faz 73 e 77 ele faz de novo. Isso, né? Só que quando ele chega no 15, 16, ele assim, até que eu me atinei com o fim deles. Isso no 73. Só que no 77 também. Então é aquele cara que vive aquilo que a gente fala. Tu estava falando dos púlpitos, né? É uma realidade. Só que aquele momento é um momento de entrega, de adoração, mas não é a base do relacionamento com Deus e nem com as pessoas de Deus. O grande crescimento, a maturidade, ela acontece no privado, no bastidor, no secreto, né? Então, ou seja, no dia a dia. No dia a dia. Não vai ter um raciocínio. É uma coisa que a gente fala muito, entre nós, e é o que nós temos pregado também isso na igreja. A gente viver o relacionamento com Deus não é só... a gente expressa no santuário. Mas eu não tenho que esperar o dia do culto, com a hora marcada, para me relacionar com Ele. Pegar o microfone. Quando eu pego o microfone, agora eu tenho contato com o Pai. Não. É muito pelo contrário. Ali é a expressão daquilo que tu cultiva. Ali é a colheita do teu plantio semanal, vamos dizer assim, vamos pegar para nossa rotina brasileira aqui, né? Ali é a expressão daquilo que tu cultivou na semana. O pastor lá na igreja fala muito sobre isso. Se alimentou de Netflix a tarde toda, de noite, o que tu vai ter para entregar? E aí entra uma coisa, segura teu raciocínio, mas aí entra um outro assunto, que nós queremos falar um pouco de adoração também. As pessoas confundem, há uma confusão generalizada a minha vida cristã, ela não existe fora da igreja. Ela é o que eu expresso na igreja. Sendo que é o contrário. É lá fora. Por isso, todo o Sermão da Montanha não fala de templo. O Sermão da Montanha fala de dia a dia. Fala de relacionamento de família, relacionamento com os teus vizinhos, relacionamento empregatício. Fala de relacionamento humano. É ali que eu vou manifestar o caráter de Cristo. A vida, né? Na igreja eu posso me dissimular, sei o que eu acho. Não, agora fiquei pensando no... que o ser conhecido, né? Esse negócio na igreja ele vai fazer sucesso entre os homens, né? Vai se fazer conhecido entre os homens. Só que para ser conhecido no céu, aí é um outro tipo de relacionamento. E a gente lançou você vai lá no Instagram, lá vai estar escrito assim, ó. Tem um devocional lá escrito: o homem premia, Deus recompensa. Olha o Salmo 77 aqui, ó. Clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as minhas mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar. O meu espírito desfalece. Não me permite fechar os olhos. Tão aquietado estou, não consigo nem falar. Fico a pensar nos dias que foram, dos anos há muitos passados. De noite recordo das minhas canções, e o meu coração medita, e o meu espírito pergunta: irá o Senhor nos rejeitar para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou a promessa? Esqueceu-se de Deus ser misericordioso? Em sua ira refriou a compaixão? Então pensei: a razão da minha dor
é a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. E daí ele continua. Ali já começou a se ligar, né? Da metade pra É uma frente. oração, porque quem de nós não senta e reclama? Mas, Só que eu vou reclamar para quem? Reclamar para quem pode fazer alguma coisa, né? Para que eu vou reclamar com alguém que não pode resolver nada na minha vida? Vou reclamar para quem tem a solução. Você sabe que essa semana nós lançamos lá no... A gente quer também... O nosso horário vai se indo, a gente quer também apresentar aqui o nosso local de estúdio, né? Também as pessoas que estão aqui, nosso cartaz aqui que patrocinam e abençoam esse trabalho que nós estamos dando início. Essa semana nós lançamos lá no Instagram, esse que eu falei no início para você nos trazer perguntas referente ao tema de adoração. O Júnior e o Natan são ministros de louvor, então com certeza tem algo a nos relatar. Nós separamos algumas, né, Natan, para passar para ele. Deixa eu pegar aqui. O famoso bate-bola, jogo rápido. claro. E a gente vai lançar umas perguntinhas para ti. Acho que podemos comentar também e trazer para essa mesa daqueles irmãos que colaboram também nos trazendo as suas sugestões. Mas uma coisa que eu até comentei contigo, eu quero comentar isso contigo também, acho que é uma premissa que a gente vê muito isso. A confusão, e eu acho que eu não vou chamar a palavra confusão, acho que é muito forte, mas o não entendimento de que adoração e ministrar louvor são coisas distintas, né? Uma coisa carrega a outra, mas uma coisa não é a outra, por essência, né? Então, uma das coisas que eu recebi, uma das perguntas que nós recebemos aqui, nesse bloco de perguntas que a gente lançou, foi uma pergunta muito especial. Que no mundo tão controverso, e aqui pode ser o mundo religioso, mas vamos exemplificar o mundo que a gente vive. Como podemos definir a essência da adoração? Ou como é que a gente pode exprimir adoração vivendo tribulações, as casas sendo abatidas com chuva, com vento, com temporal, a tua humanidade falando alto no teu testemunho ali, da tua ansiedade, daquilo que tu estava vivendo de opressão, do teu dia mal que tu relatou agora, né? Como é exprimir a adoração e ser um adorador na controversidade do dia a dia? Para mim, irmãos, a adoração, eu aprendi com vários ministros que a gente acompanha, que a gente tem um particular, que a adoração, o significado é tu atribuir valor, né? Tu elogiar, né? Então, para mim, pelo menos que eu sou músico, toda vez que eu vou adorar em casa, porque a tua adoração, irmãos, a tua vida com Deus, ela tem que começar em casa. O pastor Josias, pastor Josias, isso, né? Pastor Josias, pastor Ulisses, a pastora Roseli, eles não podem conseguir, eles não têm o poder de transferir a fé para nós, né? Então não é terceirizável. a gente tem que cavar o nosso próprio poço, né? Exato. Então, se você quer conseguir ter êxito e transbordar a verdadeira adoração, tu tem que começar adorando primeiro para Ele. Eu comecei a falar para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de ir nos lugares, que se você não tem o que dizer, fecha a tua porta, entra no teu quarto e ora um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Às vezes eu vejo nas igrejas que tem muitos irmãos, às vezes, que não sabem orar, né? Não, tenho medo de orar, não sei o que eu vou orar. Ou tem gente que fala, ó, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Não, irmãos. É diálogo. Tu só transborda aquilo que você tem vivenciado, né? E quando tu for pro culto, tu não vai para buscar. Eu, pelo menos, eu não vou buscar. Eu vou para levar a minha adoração junto com os outros irmãos. E quando tu tem esse dia a dia, as coisas no culto é natural. Eu acho Tu não precisa forçar. Eu queria que o Júnior frisasse muito isso. É uma coisa que a gente também bate nessa tecla. Eu acho que mesa também é um lugar da gente se confrontar algumas coisas que as crenças, né? É exatamente isso. O que é culto? É como tu disse. Não é lugar
não é um lugar somente de receber. Aliás, ele é muito também. mais, ele é muito mais a entrega. Então, É verdade. o culto... Tem uma outra preocupação. Ontem eu estava pensando nisso. Quem estava pensando em o que nós íamos dialogar, né? Tem uma visão já que eu já ouvi de alguns. A gente já partiu para adoração, né, irmãos? Não, até o episódio hoje era para ser isso. não é só É que a história do Júnior é muito interessante, né? E O Júnior vai ter que vir outra vez. Exatamente. Glória a Deus. Dá um like aí, se inscreve no Dá canal. um like. Como às vezes muitas pessoas têm eu já tive essa dificuldade de entender o contexto, daí falando do culto. Por quê? Porque tem os cultos, alguns cultos são nomeados, certo? Então, tipo assim, tu vai fazer um trabalho de missões. Cara, trabalho de missões, tu não vai cantar, acho que em nenhum momento, mas, né, não quero criar polêmica, mas tu não vai falar sobre alguma coisa que aperte a pessoa, o louvor de autoajuda e tal, não. Vai falar sobre o quê? Missão. Que Deus Amor. vai te dar e que a porta vai se Não. abrir. Amor. Eu vou deixar ele falar, porque se eu começar a falar... Sobre amor. Sobre o quanto Jesus te ama, para que aquela pessoa que está participando daquele momento de missões, ou vamos colocar então a pessoa que está se preparando para trabalhar em missões, para entender o valor do trabalho dela, ou o compromisso que ela deve ter com o trabalho dela. Aí eu vou fazer um culto evangelístico, né? Tu já definiu isso na tua mente, tipo, que o repertório muda de acordo com a situação. Primeiro que eu até, quando eu comecei a congregar com vocês, às vezes vocês mandavam mensagem. Aí, qual louvor tu vai cantar hoje de noite? E eu tenho muita dificuldade nisso, porque às vezes a gente é assim, né? Oportunidade pro Diácono Natan. Assim, eu levanto sem saber o que eu vou cantar. E daí, às vezes, no contexto, Deus fala. Às vezes, Deus... aquilo ali já está fervendo no teu coração, né? E tem que ter Um critério. Eu não sei se é bem isso a palavra, mas eu digo assim, tem que fazer sentido a palavra que está sendo pregada ou o modelo de culto que está sendo proposto com o louvor que está sendo entoado. Porque daí o louvor é de missões ou de evangelístico e eu vou cantar que eu quero que Deus me dê riquezas ou que a roda gigante vire, né? Tá certo? O Natan é parecido comigo, irmãos, na adoração, porque eu já vivi isso com ele, que às vezes, quando nós congregava junto, eu perguntava pra ele, né, Jonas? E Natan, qual louvor tu vai cantar aí? Eu não sei, cara. O Natan sempre meio chorando, assim, já na presença de Deus. Eu me lembro que várias situações acontece isso, né? E a gente dá só é Lá maior, é Ré maior. E daí, quando vê, ele acabava fazendo aquilo que a leitura do culto pede. Então, irmãos, para mim, a adoração se resume em atribuir valor, né? Que louvar a Deus com um instrumento de cordas, com cimbalos, com todo o teu corpo, com a tua voz, com o teu coração, com todo o teu entendimento, com a tua vida, com a tua alma. Acho que essa é mais complicado. É verdade. Aqui outra pergunta, então. Deus aceita a nossa adoração nas nossas orações, mesmo não estando próximos dele? Aí eu acho que o Júnior respondeu com o testemunho dele, né? Para te ver, irmãos, que nem às vezes tu vai ouvir minha história, tem muita gente que eu já fui da outra parte que a gente não precisa de igreja, a igreja sou eu, mas na verdade tu vai ler, a igreja é eu contigo, é mesa, é andar junto, né? Então, quando você se afasta dos caminhos de Deus, eu acho que os 3 primeiros meses tu até consegue, sabe, irmãos? Tu viver assim, bem, digamos assim, né? Só que com o passar do tempo, começa a te faltar algo, né? Tu começa imagina essa mesa aqui tá preenchida com a presença de Deus. Começa a parar de buscar, começa a parar de falar sobre assuntos de Jesus Cristo, começa que a presença do Espírito Santo ela vai continuar na mesa. Só que ela vai continuar mais lá no cantinho. Ela já não é mais prioridade. Já não é mais tua prioridade. De repente, tu levanta de manhã cedo e
primeira coisa que tu faz, tu vai olhar teu Instagram. Não pode deixar Essa de é uma roubar, luta que eu tenho. de roubar a tua presença. Né? Eu tô tentando viver uma vida mais devocional, sabe? Eu tô me cobrando muito isso. E eu não tenho problema em falar. Tipo, o Nathan é líder de jovens. Não. Acabamos de ler. Acabamos de ler o Azaf. Acabamos de ler o Azaf falando a mesma coisa, né? Chefe de 30 mil. Então, tipo assim, a gente tem dificuldades. Só que a gente, é que nem, vamos botar o exemplo da nossa questão, do nosso peso. A gente sabe, só que se a gente não fizer alguma coisa, não vai mudar. Então, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ter uma atitude. Então, o que estava faltando para mim é atitude. Hoje eu comecei a ter atitude. Só que se eu parar no caminho, assim como o meu emagrecimento vai parar, se eu não continuar o processo, o meu processo... Tentando também. Pois é. Sabe? E o meu processo com Deus também, ele vai estagnar. Eu tento ser um pouco otimista nessa hora. Eu acho que eu vivi muito, por outros motivos, eu vivi muito processo de autoflagelo e culpa. O Nathan conhece um pouco mais minha história pessoal. E ele me alertou muito para isso também em alguns momentos. Mas assim, eu tento ser otimista. Acho que na hora quando o crente se cobra, não é ele que está se cobrando. Eu acho que é o dedinho de Deus na nossa consciência. Eu tento colocar isso como crédito de Deus, dizendo assim, um crédito para Deus, dizendo assim, tu é meu filho, né? Não importa se tu te afastou, como é a pergunta ali, né? Não importa se tu te afastou, não importa se tu está orando pouco, eu tô vindo aqui colocando a mão na tua consciência e dizer, eu estou colocando a vontade de novo para tu voltar a orar. Porque a nossa natureza, meu irmão, só repele a presença de Deus. Nós somos naturalmente contrários a Deus. Se a gente deixar a nossa carne falar, Júnior, a gente larga a Bíblia amanhã. É que ele falou, dá 3 meses a gente não quer mais nada. Então é isso, a nossa natureza é contrária à presença de Deus. Então, se o membro está fora do corpo, vai dar um pouquinho de tempo, ele gangrena e morre. Apodrece. Mas se tem a cobrança na tua consciência, se ainda tem cobrança, se a tua consciência te alerta, olha só, teu lugar não é fora, teu lugar é aqui, teu lugar é na minha presença, teu lugar é tendo devocional, teu lugar é orando, teu lugar é produzindo, teu lugar é pregando, o teu lugar é orando, é falando, é chorando, é vivendo as dores de Cristo. Aleluia. É o Espírito dizendo para ti, eu ainda tenho comunhão contigo, quem se afastou foi tu. Mas com Deus a gente tem que parar daquela mania de achar que com Deus, eu não digo nós aqui, mas a gente tem que parar daquela mania de achar que Deus é débito e crédito. Eu tô em débito com Deus, eu tô mal. Meu irmão, tu é filho. Tu vai ser buscado. E vocês que tá ouvindo nós agora, que vai ouvir, não sei de onde que você mora, a região que você vive, se você tá passando por esse problema que a gente acabou passando, busque ajuda. Busque ajuda, busque a igreja mais próxima da tua casa, porque sempre vai ter pessoas de Deus que o Espírito Santo vai colocar. É verdade. Eu tô com um casal de jovens aí com problema de ansiedade. Ela, na verdade, ele tá auxiliando. Ontem nós nos falamos e como tem aumentado muito, né? Eu até falei para ele, olha, vou orar, né? Mas eu não entendo muito da parte, vamos se dizer, técnica da situação, porque eu nunca passei, né? Até aconselhei, assim, se tu precisar de uma pessoa que já tenha passado por algo assim, o diácono Jonas, o pastor Josias. O pastor Josias tem um testemunho muito, muito forte em relação a isso, num período de adolescência também, 15, 16 anos. Mas como tem aumentado isso no meio dos jovens, né, que geralmente são a alegria, o vigor, são pessoas que estão sempre para cima. Então, é uma coisa também que a igreja tem a responsabilidade de se preparar para tratar, né? Acho que nos dois âmbitos, na parte espiritual, mas também na parte emocional. O tratamento, até acho que o próximo episódio vai ser o... Nosso próximo episódio provavelmente vai ser em torno disso aí. Isso. Nós estamos já terminando, né? Está acabando, infelizmente. Mas podia ter umas 2 horas, né? Exatamente, fácil, mas o Júnior vai voltar aí, porque ficou bastante coisa aí pra gente conversar. Onde é que nós tivemos aqui, meu irmão? Onde é que nós tivemos essa noite mais uma vez? Sonido Produções,
é aqui no Shopping do Vale. Para nós foi até um achado, né? O Júnior também não conhecia, uma estrutura ótima, mega profissional, muito bom e Pessoal top. a gente não tem também dificuldade de, como é que é o nome? Cafezinho. Eu não consigo achar logística. a palavra. De logística ou de... não consigo não, de apoio. Tudo tá Tudo tá em pronto. estrutura, tudo em mãos aqui. A gente é sempre O rapaz tá aqui recebido. com a gente aqui A gente é hoje. sempre recebido com um cafezinho preto e hoje mais um regalo, como sonido é algo espanhol. Acá está mais um regalo Né? que nos deram aqui, um docinho. São queridos amigos aí. E também a gente não pode deixar de anunciar aqui os nossos amigos que nos abençoam nessa divulgação, nessa promoção Que tem do semeado nosso, na nossa tem vida. semeado a nossa vida. Daqui a pouco vai chegar aqui na tela aqui O rapaz aqui, aí é da Caroline Azularei, que é acessórios, né? Já te falou da outra vez. Ela tem acessórios, ela faz um monte de souvenirs, ela faz prendedor de bico, lacinho. A minha filha tem um monte das coisas dela, né? Tudo muito lindo, ela é muito caprichosa, né? Faz um trabalho excelente, sim. Se achou nisso, né? Ela é sobrinha do Júnior até. É verdade. E o nosso outra pessoa que semeia na nossa vida é o Júnior. O casal. Né? Que é o Júnior e a Bruna, né? Juna. O Júnior e a Bruna vai passar agora ali. São massas caseiras e nhoques. Nem dá para dizer que é bom, é absurdamente maravilhoso. Minha esposa, semana passada, comprou e mandou mensagem assim, vou comprar uma massa da Júnior. É verdade, a Nath pediu, E daí falou assim, vou deixar para ti. Cheguei em casa, Não tinha, era né? só promessa. Só tinha caixa. Nem a caixa. Consumiu tudo. É realmente maravilhoso, né? Quem estiver assistindo o podcast que quiser pedir uma Juna, é só dizer lá, eu assisti o tempo de mesa lá que tu vai ganhar um brinde lá. Olha aí, ó. A coisa tá Benção. pegando preço, a coisa tá pegando valor. Júnior, obrigado, mano. Obrigado Deus abençoe, por tudo, que Deus pela prospere. palavra. Obrigado por essa mesa aí, tá? Amém. Mano, que a gente possa fazer, né? Logo, de repente, a gente fazer um outro momento, falar mais aí de tudo que Deus tem colocado no teu coração. Muito obrigado. Obrigado a você que tem assistido até agora. Valeu, gente. Nós estamos terminando. Em breve estaremos colocando um outro episódio já em pauta. E agradecemos. Siga, compartilhe, para que essa semente ela vá mais longe. Não para que nós sejamos conhecidos, mas para que o nome e a palavra do Senhor seja Louvado ainda seja o mais nome de Jesus. divulgada. Em qualquer Você que lugar, não né? sabe evangelizar aí, é só compartilhar Só o cortar. tempo de mesa, pessoal. Maravilha. É uma maneira de evangelizar as pessoas. É. Você também pode estar ajudando. Tempo de mesa é necessário. Tempo de mesa é a vontade de Deus. Glória Até a a Deus. próxima, Graça. gente. Valeu.